Oi, tudo bem? Tudo bem. Beth, a paciente conseguiu o retorno à Pois consulta? não me Boa comunicaram, noite a ficaram todos de e a todas. Estão me ouvindo? comunicar. O Beth Assim está que souber alguma coisa, eu te aviso, tá bem? Ah, então tá, obrigada. Eu que agradeço. César Beth. Boa noite, pessoal. Boa noite. Thaís. César, quando quiser começar. Estão me ouvindo? Sim, César. Sim, O meu Sim. som está muito baixinho, não consigo, sim. não consigo aumentar. O teu som tá baixo. O computador também não está entrando. E está travando o César aí. Peraí. Já tem coro, Beth? Sim, pode começar. Ô, Jaime, no meu aqui eu praticamente não estou escutando, tá? Não, Tu não. não tá, Daí não tem tá me isso. ouvindo? Eu tenho. Pelo menos para abrir, ó. Tá ouvindo bem, Samuel? Tô te ouvindo. Tá bem. Eu também tô ouvindo bem. Ok. Só o César estava meio baixinho o som O dele. meu tá ruim ali, eu tentei conectar pelo celular e pelo note. Estou esperando entrar ali, tá, pessoal? Boa noite a todos e a todas. Posso começar, Beth? Sim, já tem coro. Estamos dando início a mais uma plenária ordinária, dia 23 de março de 2022, ata número 5. Sejam bem-vindos a todos, né? Conselheiros e conselheiras e visitantes. Vamos ver hoje aqui, que a gente meio que se atrasou aqui, tá, pessoal? Aqueles detalhes de sempre, né, pessoal? Informes apenas para informes, não há motivo para debate, tá, pessoal? Dá o informe do tempo. César, desculpa, eu não sei se é só eu aqui, mas eu não estou te ouvindo. Não está me Tá ouvindo? ruim, então eu sou o César. Eu Oi. estou ouvindo perfeitamente. Está ouvindo? Agora melhorou um pouco. Eu estou ouvindo perfeitamente. Então vamos tentar de novo. Pessoal, informes é apenas para informes, tá? Cada segmento aí tem o seu tempo de informe. Convidados também podem participar, pessoal, na ordem dos segmentos. Primeiros informes do Conselho. A Beth, pode começar aí, Beth. Então, a Assembleia Geral Ordinária, 24 de 3 de 2022, tá? A ata 5. Pautas. Pauta 1, informes. Pauta 2, apresentação de novos conselheiros e entidades. Pauta 3, análise e encaminhamentos referente ao plano de trabalho do Hospital Santa Casa, aporte financeiro de emendas parlamentares. Uma emenda de R$200 mil e a outra de R$50 mil. Pauta 4, análise e encaminhamentos sobre o tratamento fora de domicílio. A apresentação será feita pela Secretaria Municipal de Saúde. Pauta 5, análise e encaminhamentos sobre a implantação dos conselhos locais nos distritos sanitários. Pauta 6, análise e encaminhamentos referentes à recomposição das comissões internas e externas do CMS. Podemos passar para os informes. Tá, os informes aqui do Conselho, então. Visita ao Hospital Escola da UFPEL, no prédio anexo à Faculdade de Medicina. No dia 23 de março, foi ontem, o Conselho Municipal de Saúde foi convidada pela direção do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas para conhecer as instalações do prédio 3, onde fomos acompanhados pela doutora Cristiane Neutzling. Não sei se o Jaime quer comentar mais alguma coisa. Não, o Jaime não vai comentar, nós estamos aqui com dificuldade de conexão. Então, pode passar os informes. Secretaria.
Raquel, eu tem tenho, informes? tenho alguns informes, apesar de ter, estão divulgados aí nas mídias, né? Mas de repente alguns não terem lido. Que essa semana está acontecendo aí uma capacitação para médicos e enfermeiros da rede. Essa capacitação está sendo promovida pela Organização Pan-Americana de Saúde, com a intenção de qualificar melhor o atendimento às crianças na atenção primária. Outro informe é que o Plano Municipal de Saúde de 2022 a 2025, ele está disponível, além de através do Conselho Municipal ali, também está no site da Prefeitura. Eu vou compartilhar depois o link aqui no chat para quem quiser acessar ele facilmente, tá? Depois, um outro informe com relação à vacinação infantil das crianças de 5 a 11 anos, que a partir de amanhã começa a ser realizada através de livre demanda, sem a necessidade de agendamento ali no site. Nos mesmos locais já que estavam acontecendo. E amanhã tem um evento ali no Largo do Mercado Central, alusivo ao mês, né, da mulher. Então vai estar sendo realizada uma série de atividades, como orientações, testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite. Também o trailer da vacinação vai estar lá. Vai ter a Blitz Lilás, que é para distribuir materiais e promover orientações sobre a violência doméstica, cálculo de IMC e aferição de pressão. Então, é uma série de atividades que vão estar acontecendo amanhã ali no mercado. Para quem quiser participar, pode ir lá prestigiar, tá bem? Seriam esses os informes. Meu amor, me diz uma coisa, que hora é que começa ali no Largo do Mercado, por favor? Raquel? Eu estava abrindo aqui o microfone. Depois eu até confirmo aqui, tá? Mas é das... tá aqui, 14 às 17. Das 14 às 17 horas. Ok, Raquel. Terceira coordenadoria, tem informes? Boa noite, César. Maria Luísa. Não temos informes. Obrigado, Maria Luísa. Conselheiros? OAB tem informe. Silvio Mar, depois a Karina. Não sei se era eu. Silvio Mar, pode falar. Alô? Pode falar, Silvio Mar, estamos te ouvindo. Boa noite a todas e a todas. Eu sou o Vilmar, represento a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Pelotas. Trata-se de um informe que está tripartido. É sobre um fato, sobre legislação, e culmina com uma dúvida que eu tenho e que é compartilhada por alguns dos conselheiros. O fato é o seguinte: lá nos idos de 2018, houve uma mudança significativa na legislação atinente à saúde pública. Através do decreto 9.380 de 2018, o senhor presidente da República resolveu que estavam cortados os aportes para novas UPAs no país inteiro. Havia um desperdício de dinheiro em UPAs que era impressionante, ele resolveu cortar. Inclusive, o Ministério da Saúde também baixou uma portaria no mesmo sentido, e aí que veio a parte interessante, admitindo algo que passou a se denominar readaptação de UPAs, que em síntese significava o seguinte: em vez de UPA, unidade, né, de pronto atendimento, seria qualquer outro estabelecimento de saúde. Isso era a readaptação. Aí receberia verba federal.
Isso lá em 2018. Passou, inclusive, pelo Conselho essa matéria, foi aprovada, inclusive com voto positivo da OAB. Tá? Agora, nos atuais 2022, nós tivemos um episódio com uma senhora que eu não conheço, que se denomina Cris, que perguntou ao site deste conselho quem seria representante da UPA da Bento Gonçalves. O Jaime, com aquela calma e prática que ele tem, respondeu que, pelo menos aqui no conselho, não tinha. Está certo. Isso aí resulta no seguinte: foi encaminhado pelo ente municipal Pelotas, município de Pelotas, um processo com pedido de readaptação da UPA situada na Avenida Bento Gonçalves, número 4.590, em 2018. E até hoje nós não temos conhecimento do resultado. Se houve desistência, se houve deferimento, indeferimento, a gente não sabe. Tanto que a dona Cris estava em dúvida, que eu também tenho dúvida. E todos os colegas do conselho que eu pergunto, como é que está o pedido de readaptação da UPA da Bento Gonçalves? Ninguém sabe. Isso aí está conectado, pessoal, com a legislação brasileira. O direito de informação, que está agasalhado no artigo 5º, inciso 33 da Constituição, que garante o direito à informação aos fatos de maneira correta, ampla e adequada. E com o princípio da publicidade administrativa, que também está garantido pela Constituição no artigo 37, caput, ou cabeça, se quiser. O que remanesce disso aí é um estado de dúvida a respeito daquele processo de readaptação da UPA situado na Bento Gonçalves, 4.590. Por isso eu expliquei que era tripartite. Eu tenho um fato, que é a mudança da legislação. Eu tenho uma legislação, que é essa Constituição brasileira, prevendo o direito de informação e o princípio da publicidade, e fica como remanescente a dúvida. O que aconteceu com o pedido de readaptação da UPA da Bento Gonçalves? Esse era o informe e a dúvida que eu prometi. Agradeço a atenção. A Karina, acho que levantou a mão, César. Karina? Boa noite, pessoal. Só para reiterar aí a fala da Raquel, também está ocorrendo em Pelotas, nesse momento, uma série de capacitações para todos os profissionais da atenção básica sobre o novo modelo de acolhimento, tá? E está sendo bem produtivo, bem interessante, bem importante aí para o futuro da nossa atenção básica. Seria isto. Mais algum conselheiro tem informes? Visitante? Eu tenho uma dúvida só. Depois, se alguém quiser esclarecer, é o seguinte, é o Kleber Sindicato da Alimentação. Que é o seguinte, aquela aula Sagrado Coração de Jesus já está funcionando? Como é que está a situação? Depois, pode ser para depois ali, quando nós discutir o ponto da Santa Casa ali, aí a gente vê isso. Tá? Não, é só uma curiosidade mesmo. Posso seguir, César? Bernadette levantou a mão. Posso seguir? Bernadette levantou a mão. Desculpa. Bernadette, por favor. Tá, desculpa, não estava conseguindo abrir o microfone. Boa noite, eu represento a Pastoral da Saúde. A minha pergunta é, a gestão está pensando em alguma coisa que os postos de saúde tenham minimamente um médico por turno? Só isso. Beth. Sim. Eu vou dar informe. Ontem... Não, só um pouquinho. Ontem, dentro do processo de reconstrução e formação dos conselhos locais nas UBSs,
O Conselho participou junto com o pessoal do Fraget nessa formação, tá? Tá nas nossas mídias aí, fotos lá do momento lá dessa... E foi bom, é um pontapé inicial para que os conselhos locais criem força e aumentem cada dia mais. Luciana Rodrigues. Quero participar. Boa noite, conselheiros e conselheiras. Aqui é a Luciana, eu represento a SUFPEL. Onde já conversa, amor? Pode eu falar, tenho, Luciana. é que tem outros microfones. Jaime está com o microfone aberto. Aqui, ó, você. Fecha o microfone, seu Pedro. Pedro. Pedrinho, por favor. Luciana, pode falar. Não abre? Aí, Eu Luciana. gostaria... É um informe, nós estamos inaugurando no ambulatório de especialidade da Faculdade de Medicina, né, o conhecido paliteiro. Está sendo inaugurado, semana que vem, um ambulatório de enfermagem, com consulta de enfermagem, acompanhamento de feridas, mas principalmente uma sala de vacinas, onde criamos essa sala de vacinas inicialmente destinada às nossas crianças do SAI, são as crianças que são atendidas pelo Serviço de Atendimento Especializado, não são crianças filhas de mães e pais que convivem com HIV. Então, esse é um informe que eu gostaria de trazer para vocês, tá? E quando os conselheiros... Porque nós tivemos essa ideia, né? Porque muitas crianças que vão lá têm a sua carteira de vacinação com algumas vacinas atrasadas. Então, para não perdermos essas crianças, imediatamente a gente já vai colocar em dia a sua vacinação. Esse eu gostaria de compartilhar com vocês, é um grande ganho para nós, principalmente da enfermagem. Uma boa reunião para nós. Obrigada. Obrigado. Pedro Godinho. Quem levantou a mão foi o Rodrigo Rosa, eu acho. Tinha levantado, só que ele abriu o microfone e fechou de novo para a Luciana falar. Não foi abrir o microfone, César. É uma questão de ordem. E aí precede a inscrição de informe. Pode ser tu, então. Só queria colocar, pessoal, que é importante essas... A Luciana, fecha o microfone, por favor. Não, só queria colocar, gente, que essas coisas eu tenho certeza, e o meu objetivo com a questão de ordem não é ser desrespeitoso com ninguém, mas, dada a importância das pautas que são levantadas, é necessário que a gente solicite ponto de pauta para elas. Elas não podem chegar aqui como questionamento, até porque a gente não tem precedente para a gestão responder. Então, nesse sentido, eu pediria que essas questões, as que não foram encaminhadas ainda pedido de informação formalmente, ou enfim, não foram esclarecidas formalmente, que a gente solicitasse ponto de pauta para discutir elas, porque não dá para ficar num ponto de informes e a gente ficar questionando gestão e aí eles respondendo, enfim, a gente acaba confundindo a reunião. Podemos seguir, César? Pode seguir, Beth. Então, a pauta 2. A apresentação de novos conselheiros e entidades. Serão apresentados os representantes dos distritos sanitários na pauta que segue, lá na pauta 5. Certo? Vou passar, então, para a pauta 3. Análise e encaminhamentos referente ao plano de trabalho Hospital Santa Casa. Aporte financeiro, emendas parlamentares, uma de R$50 mil e a outra de R$200 mil. O parecer da CONTEC. A comissão recomenda a aprovação através da portaria número 74, de 15 de fevereiro de 2022, que autoriza o repasse de recursos financeiros das emendas parlamentares estaduais 2022, de R$50 mil e de R$200 mil. Na primeira remessa, serão adquiridos 10 computadores completos, e na segunda remessa,
serão adquiridos insumos hospitalares, equipamentos de proteção individual e medicamentos. Maureen? A Maureen. Olá, boa noite a todos. Maureen, assessora de projetos da Santa Casa. Samuel, tu consegue colocar para nós hoje ou não? Compartilhar aí com o pessoal. Pessoal, é o seguinte, vou dar uma introdução, então. Mais ou menos uns 3 anos para cá, os deputados estaduais... Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos te ouvindo, Maureen. Agora ele está compartilhando a tela ali, Maureen, acho que ele conseguiu. Sim. Ótimo. Os deputados estaduais têm a possibilidade, então, no seu orçamento do Estado, de fazer indicações também de emendas parlamentares, tá? Em março, então, deste ano, agora, no início de março, faz uns dias, saiu a portaria, tá? Que a portaria sair da Secretaria Estadual de Saúde, a número 74 de 2022, de 15 de fevereiro, que foi publicada no dia 21 de fevereiro. Eu falei errado, falei em março. E aí, então, dentro desta portaria, ficou elencado alguns recursos para os hospitais e para os municípios, etc. e tal. A Santa Casa ela foi contemplada com R$50 mil em investimento, a título de investimento, e R$200 mil a título de custeio. Então, o plano de trabalho de investimento, o que acontece? A gente monta um plano, envia para a Secretaria de Saúde, passa no Conselho de Saúde, após o parecer do Conselho, a Secretaria manda para análise da PGM, que após toda essa análise, a gente então fica aprovado a executar este plano quando o recurso estiver disponível, não quer dizer que ele esteja disponível ainda, tá? Então, com 50 mil de investimento, nós resolvemos comprar 10 computadores, no valor de R$5 mil a média de cada um. Computador completo, tá, pessoal? Com tudo, né? Então, nós orçamos aí 10 computadores. E caso a gente conseguir, depois, na hora da licitação ou das 3 cotações, vai depender do tipo de processo, comprar com menor valor, de repente a gente consiga comprar um pouco mais de computadores, tá? Por quê? Porque nós precisamos aperfeiçoar a nossa área de tecnologia da comunicação, tá? E essa área ela é um pouco complicada em botar em outros tipos de projeto, muitas vezes federais, etc. e tal. Então, a gente resolveu colocar esses computadores aí, tá bem? Então, investimento, 10 computadores. Agora, nós vamos para a parte de custeio ali, os R$200. 200 mil. Eu falei R$200. Aí tá aí, Samuel, consegue. Bem, então os 200 mil seguem na mesma portaria, tá? O mesmo propósito. A diferença agora é que é custeio, tá? Então, por isso a gente faz a divisão dos planos de trabalho, que são coisas distintas, são documentações que vocês vão ver depois um pouco distintas, né? Então, na parte de custeio, a gente colocou medicamento. Então, medicamento, não vamos confundir com medicamentos da Covid, é medicamentos que mais saem agora no hospital, tá? Porque não é um recurso de Covid. Então, o meropenem, omeprazol, norepinefrina, pipetazo e cefazolina, tá? Então, os medicamentos que mais saem aí, totalizando uma média de R$104.350 desse recurso investido em medicamento. Tá? E a outra parte, então, vem a aquisição de insumos e EPIs, né? Que é as máscaras cirúrgicas, luvas de procedimento, touca, soro, avental, itens também que mais saem no dia a dia no hospital, tá? Em torno de R$95.650 destes itens, que aí totalizam 200 mil. Então, esse é o nosso propósito com as emendas estaduais do ano de 2022. Tá bem? Se eu fico aberta e aproveitar para responder ali, claro que foge um pouco da pauta, a pergunta do nosso colega ali, do Kleber. Nós não estamos ainda com a unidade aberta, tá? Por alguns itens que precisam ser resolvidos a nível de custos, tá? Precisa fazer mais algumas coisas na unidade e, infelizmente, nós não temos recursos próprios agora para isso, né? A gente está analisando, acho que andou bastante coisa, tá? O que eu posso dizer é isso aí, não está aberto ainda e creio que andou bastante coisa já da última vez que nós conversamos aqui. Mas maiores informações daqui a pouco eu posso trazer num outro momento. Mas a princípio a unidade ainda não está aberta. Ok, obrigado, tá? Pela informação.
Merece. Algum questionamento sobre a pauta, conselheiros? Não havendo questionamento, coloque em votação. Agradeço a todos. A OAB Se tiver ok. aprova. Ok, Chico, e ok, Silvimar. RNP de acordo. CPS de acordo. Claudionei de acordo. Enquanto o pessoal vai votando, podemos seguir, mestre. De acordo. Pauta 4. Análise e encaminhamentos sobre o tratamento fora de domicílio. O TFD, a apresentação pela Secretaria Municipal de Saúde. Parecer da CONTEC. Após questionamento a respeito do transporte que atende o tratamento fora de domicílio, a pauta que já foi apresentada em plenária no dia 20 de dezembro de 2018, a ata 30 de 2018. Consta a aprovação em plenária, nas linhas 50 até 108 da referida ata. O principal questionamento do Conselho Municipal de Saúde é que houve mudanças no acordado em plenária e não houve comunicação prévia a este Conselho. Quanto à resposta da SMS, informou que, devido à necessidade de respeitar protocolos no período da pandemia, mas que seria solicitada reunião com a empresa Expresso Embaixador, para que seja regularizada essa situação, já que foi aprovada na plenária deste Conselho. Quem da secretaria que vai... É a Rosane? Oi, eu acho que é a Carol que vai falar. Carol. Oi, posso responder a pauta. É a pauta do... Boa noite a todos. Vou abrir aqui a minha câmera. Boa noite a todos. Vou responder essa pauta que já foi respondida, inclusive, por ofício para o Conselho Municipal de Saúde. No início da pandemia, a empresa Embaixador, que é a empresa que a gente compra, que o município compra as passagens para os pacientes se deslocarem até Porto Alegre, quando estão agendados a Porto Alegre, modificou os horários de rota do ônibus, desses horários de ônibus. Tinha um ônibus antes da pandemia, às 2h da manhã, que hoje não tem mais. Tá? Então, por isso os pacientes estão indo no ônibus das 11h30 ou meia-noite, não lembro agora direito qual horário, e aí ficam esse tempo de espera até a consulta em Porto Alegre. Mas não foi porque a secretaria cortou isso, e sim por uma mudança da empresa de ônibus, na qual a gente já solicitou uma reunião com a empresa, com o Expresso Embaixador, e a gente ainda não teve retorno de data pela empresa. Ficaram de nos mandar uma data para a gente sentar e conversar e ver a possibilidade de retornar esse horário de ônibus das 2h da manhã. Então, a princípio seria isso. E com essa demanda, eu inclusive busquei na ouvidoria do município se a gente tinha algum registro de denúncias ou de questionamentos na ouvidoria, e eu não levantei denúncia sobre essa pauta, mas dizer para os senhores que a gente está tentando agendar um horário com a empresa Expresso Embaixador para ver a possibilidade e a viabilidade de voltar esse horário às 2h da manhã. E na realidade, né, o Conselho pediu essa pauta porque chegou a nós, tá, Carol, que esse horário não estava sendo feito conforme foi acordado na ata 30 de 2018, no dia 20 de dezembro de 2018, onde foi colocado todo o sistema de atendimento, e que alguns usuários estão chegando a Porto Alegre no meio da madrugada, esperando até
a hora dessas consultas. Isso aí não tá dentro do que foi acordado e passou em plenária, tá? Dentro dessa ata. Aí, na tua resposta ali, até posso ler para todos a resposta, tem um momento que diz assim, no terceiro item diz, tal medida atende o desejo expresso da maioria. Quem é essa maioria? Aí é que a gente ficou pensando, quem é essa maioria, onde foi tirado, consultado, que atende o desejo expresso da maioria, tá? Tendo em vista que facilita o acesso ao transporte, em conformidade com cada situação, e, por consequência, promove a redução de custos para o município. Aí nós não estamos falando em questão de custo, e sim que o usuário, na promoção de custo para o município, o usuário fica dentro da rodoviária de Porto Alegre esperando o amanhecer para se ir até o local, onde isso aí não constava no que foi passado na ata. Tá? Por isso que a gente pede que, de alguma forma, seja o mais brevemente esclarecida essa situação. Passa uma coisa, muda, e eu sei que não foi por querer que não tenha chegado esse aviso ao Conselho, eu tenho certeza que essa mudança da regra do jogo, ela aconteceu num período muito complicado, e realmente foi o da pandemia, mas já que estamos passando esse período, que se restabeleça o que foi acordado, senão não tem como o Conselho continuar aprovando certas situações e depois muda a regra do jogo e o Conselho não fica sabendo. Tá, Carol? A gente coloca em votação aí para os conselheiros, tá? E questionamentos, né, anteriormente à votação, mas questionamentos de todos, porque muitos devem estar lembrados da ata, e a ata foi passada para todos também, tá? Essa questão. E depois coloca em votação, né, um prazo, para que essa resposta venha do Expresso Embaixador, porque, de certa forma, é um contrato vinculado à empresa. Então, a gente não pode esperar eles terem tempo hábil para responder um compromisso que é deles. Tá, Carol? Questionamentos, conselheiros? Eu levantei a mão ali. Levantei a mão também. Eu também tinha levantado a mão. O Kleber levantou, o Rodrigo, a Tânia e o Jaime. Kleber. Pode falar, Kleber. Não, eu me lembro dessa ata, me lembro da reunião, me lembro de tudo, né? Me lembro que também essas passagens são compradas pela prefeitura, não é um troço dado, antes nós tínhamos um ônibus, né, que pegava o pessoal, levava a Porto Alegre, a Bagé, né, e, enfim, levava e trazia. A empresa Embaixadores, numa negociação com a prefeitura, eu não me lembro a quantidade de passagem, mas se não me engano era 15, eu acho, 15 ou 20, era um bom número, né? E essas pessoas saíam às 2 horas e chegavam num horário mais ou menos bom lá, né? 6h30, 7 horas, a hora das consultas. A minha maior preocupação, né, é que isso aí foi retirado, a embaixadora simplesmente disse, não, e deu, né? Mesmo tendo a pandemia e tendo ali as consultas, algumas foram canceladas, outras não, mas eu acho que faltou uma comunicação e um desrespeito à prefeitura aos usuários, né? Por exemplo, uma pessoa que tem que fazer uma cirurgia, ou fazer uma consulta, ou fazer não sei o quê, né? Não teve. E depois, segundo, agora tem que sair às 11h30, vai chegar em torno, a noite vem umas 2h30, 3 horas da manhã, para esperar uma consulta às 7 a 8 da manhã. E uma pessoa geralmente está sofrendo, porque algumas vão com sonda, outras com dificuldade de caminhar, enfim. Então, isso se torna, para mim, um desrespeito da empresa Embaixador e também uma falta de informação da prefeitura com esses usuários, né? E isso me deixa bastante triste, né? Porque é ruim isso, né? Então, eu acho que esse prazo aí, se caso, eu acho que tem que dar em vez de dar prazo, ou tratar com carinho a empresa, é dar um ultimato, né? Olha, 5 dias, no máximo, vocês dão resposta se vão continuar ou não, ou nós vamos botar outro, né? Porque eles estão queimando o contrato, né? É só isso. Rodrigo?
Não, a minha manifestação é bastante no mesmo sentido, eu acho que da fala do César, enfim, da fala que me antecedeu, é um pouco nesse sentido, né? A gente tem uma situação, embora a gente saiba. Tá cortando a tua. O período de pandemia fez a gente rever muitas dos protocolos, de como a gente estava lidando com as situações. É importante. Melhorou, pessoal? Está cortando, Rodrigo. Não dá para ouvir. Acho que ele saiu? Está cortando, Rodrigo, está falando. Não, retirei a inscrição. A Tânia Oliveira. Tânia? Levantou a mão a Tânia Oliveira? Meu? Ela não está falando. Tem, mas não Tânia, Queres falar alguma coisa? O microfone dela está aberto? Está aberto, Tânia. Aberto, Pode estamos falar. te ouvindo. Estamos te ouvindo. Pode falar, Tânia, o teu microfone está aberto. Não, meu... Pode falar, Tânia. Estão me ouvindo? Agora sim. Sim, teu microfone está aberto. O Kleber me colocou muito bem e a minha preocupação é isso. As coisas estão todas... Hã? Estão me ouvindo? Está cortando, então, assim, Tânia. as coisas estão voltando ao normal. As coisas estão voltando ao normal. Só o transporte que não volta, gente. As nossas linhas de ônibus dentro da cidade estão mal. Mas essa pauta é específica ao transporte de pacientes, tá, Tânia? Muitas coisas ainda não estão voltando ao normal aos poucos, mas nessa pauta é específica a esse transporte, aos transportes de pacientes para Porto Alegre. Quem tiver com o microfone aberto, por gentileza, feche, que é para facilitar a comunicação entre os demais conselheiros que estão falando, tá, pessoal? Por gentileza. O da Tânia cortou, tá? Tem mais alguém, Beth, para... Não tem, César. Tu vai passar a votação pedindo prazo para a empresa? O Jaime, tem o Jaime. O Jaime queria... O Jaime. Fala, Jaime. Sim. É a seguinte, vou relembrar uma situação, prometo que não vai passar de 5 minutos, mas eu tenho que ficar bem ciente do seguinte, esse processo começou em 2015, quando eu era coordenador, de 2015 a 2017. Depois, quem pegou essa situação foi o Luiz Lene Belletti, no período de 2017, e quando na ata de 2030, foi deliberado essa situação, como está na ata. Que eu saiba, é às 3 horas. Por que foi às 3 horas? Nós ficamos muito contentes quando passou aqui no Conselho, porque a proposta saiu da Secretaria Municipal de Saúde. Por que se trouxe isso aí? Por quê? Porque até então, até 2015, como é que o pessoal pegava o transporte para Porto Alegre, ali na Marcínio Dia, em frente ao transporte ali, gente. Tem uns dias de chuva, como está esse período aqui, era um caos. Era um caos. Não deixava o pessoal entrar lá para dentro, uns entravam, outros não entravam, era uma bagunça isso. Imagina pessoas
tendo que consultar lá em Porto Alegre, teria que enfrentar as intempéries no inverno, frio. Eu, sensibilizado com a situação, trouxe em 2016 paciente para ir para Porto Alegre. Aí fiquei esperando ali no carro. Aí eu vi que a situação era muito grave. E, na ocasião, queriam que o conselho fosse ali. E eu era o coordenador. Inclusive, ganhei um título. Olha o título que eu ganhei, gente. Assim, ó. Me disseram para mim, vocês não, eu dizendo, vocês não sabiam quem me disse isso. Eu dormia com o inimigo e não sabia. Viram? Eu dormia com o inimigo e não sabia. Por que isso? Porque eu não queria vir aqui 3 horas da manhã, já sabendo da situação, e a secretaria, ofício. Pergunte para o Luiz Guilherme o que disseram para ele. Disseram para o Luiz Guilherme assim, o coordenador geral do conselho, ofício para essa situação não resolve, tem que ser resolvido. Foi aí que veio a proposta, muito boa, gente, que está na ata. Agora, para finalizar, simplesmente a secretaria nos informa, claro, em março de 2018, em função da pandemia, tinha que fazer o que fizeram. Agora, não poderia simplesmente dizer assim, gente, a partir de hoje, vocês recebam o Vale Transporte e vão a Porto Alegre. Não é tão simples assim. A proposta que está na ata partiu da Secretaria Municipal de Saúde, e muito bem apresentada, e digo por que muito bem apresentada, que não está mais na Secretaria, não vou dizer porque não está mais. Está ali, quem apresentou. Posso dizer assim, apresentado pelo Paulo Osório. Então não é tão simples assim. É isso que tudo que foi falado aí, o César, todo mundo, que é um desrespeito, gente. Para que tem as atas? Para que nós estamos aqui, pessoal? Se é para bonito que nós estamos aqui? Não. A ata é para bonito? É um desrespeito à ata, gente. Eu não estou dizendo aqui, não estou tirando a autonomia da gestão. Eu estou dizendo, respeitem que está em ata. Se quiser mudar, tragam para aqui. Aqui que eu foro discutir. E a partir de agora vai ser assim. Que estiver em ata, nós vamos buscar. Que agora nós estamos recrutando mais recursos humanos para que consigamos fazer valer, e tem muita coisa. Se eu fosse cobrar o que está em ata ali, tem muita coisa, gente. Eu recebi, pessoal, uma pessoa me ligar lá de Porto Alegre, dizer assim, seu Jaime, eu estou aqui na rodoviária dormindo porque a minha consulta é às 8 horas. Essa é a realidade. Por quê? Ele teve que dormir. Como vocês disseram, qual era o último ônibus? A alternativa dele, quando a consulta é 8 horas em Porto Alegre, ele tinha que dormir, ou ficar zanzando lá em Porto Alegre. Essa é a realidade. Então, aquelas consultas que são lá em Porto Alegre, às 7, às 8 e às 9, tem que ter uma solução. Não é aquilo que eu ouvi ali, vamos trocar para marcar lá em Porto Alegre a partir das 10. Ajeitando a situação, não visando o usuário, não pode. Casualmente eu vi isso aí. Tá bem? Era isso aí, pessoal. Obrigado. Mais algum conselheiro tem manifestação? O Mário Almeida? Exato. Boa noite, colegas. Boa noite, coordenador. Segundo a fala do nosso colega aí, o Jaime, o meu pensamento é o seguinte: se é obrigação do município levar o paciente ao local de consulta, de algum procedimento que ele vai fazer, foi cessado o transporte que era o município que dava, foi terceirizado, deu problema na terceirização, o município tem que voltar a fazer esse transporte, não pode cessar o transporte simplesmente. Se houve distratos, se rasgaram o contrato, se furaram alguma das ações lá do contrato e não tem mais o transporte, o município tem que voltar a fazer como fazia antes. Se era de ônibus, se era de van,
Esse é o meu pensamento. Não pode deixar o paciente sem ir fazer o procedimento ou a consulta. Na realidade, né, o serviço continua, segundo a exposição das meninas aí da secretaria, ele só foi modificado aí esses horários, né? Esses horários, isso aí compromete muito, principalmente quem tem que chegar na primeira hora em Porto Alegre para fazer o seu exame ou a sua consulta, né? Tudo bem que, de repente, pelo momento vivido, houve um esquecimento de comunicar ao conselho, mas no momento que houve esse esquecimento, também aumentou o tempo para que fosse cobrado, né? Para que fosse cobrada uma ação para ser ajustada. Tá? O coordenador, eu entendi perfeitamente. O horário que não está sendo cumprido é o primeiro horário, né? Mas Sim. É exatamente sobre esse horário que eu falei. Então, nesse horário que o município cubra esse horário, pelo menos Sim. esse. Por isso a minha sugestão aí nessa pauta, tá? Vamos dar um prazo para a secretaria ajustar essa reunião em caráter de emergência, né? Para que venha uma solução, já que já está colocado essa pauta em discussão. César, semana que vem nós vamos ter a reunião com o embaixador, tá? E pelo que eu sei de históricos antigos, o ônibus que ia do município também não estava agradando os horários, porque os pacientes que iam junto, iam vários pacientes junto, e voltavam só à noite, porque se fazia consulta de todos, aqueles que consultavam pela manhã e pela tarde. Então, o ônibus esperava todos os pacientes para poderem retornar para Pelotas. Parece que foi por isso também a sugestão da mudança de se comprar as passagens do embaixador para que o paciente tivesse a flexibilidade de escolher os horários de volta também, assim que consultasse e pudesse voltar. Mas, com certeza, a gente está levando para o embaixador e, com certeza, eu quero dizer que pode ter sido uma falha não ter sido informado assim que os ônibus foram interrompidos, assim que a linha do embaixador da madrugada foi interrompida. De repente, pelo momento, pode ter sido uma falha de não ter informado numa sessão do conselho. Tá? A gente reconhece isso e a gente está buscando regularizar novamente o que está em ata, como todos colocaram. Não, perfeitamente, até porque o que foi... Perfeitamente, até porque o que foi colocado em ata melhorou sensivelmente essa situação dos pacientes, principalmente no fato do cara ir para Porto Alegre só poder voltar no final da tarde, como era o sistema antigo. Não se está reclamando esse episódio, e sim o descumprimento até de uma troca, né, de uma troca de horário sem comunicar ao conselho para que nós tenhamos todos em acordo com a nova troca. Mas eu até coloco essa minha proposta, que até a próxima plenária, que é dia 7 de abril. 7 de abril, seja colocado em pauta de novo com a resposta do expresso embaixador, se seguirá cumprindo como está determinado em ata. Eu acho que eu escrevo aqui, tá? E vocês votam a proposta, tá? Seria um prazo de 15 dias, é isso? 15 dias prazo de 15 dias, até a próxima plenária, para vir a solução definitiva desse problema. Tá? Coloca para nós aí, Beth, por favor. Kleber quer falar. Pode falar, Kleber. Não, eu ia votar já. Acho que eu estava escrevendo aí para votar. Acho que atende aí aos questionamentos de todos, né?
Só mais uma coisinha, coordenador. A frequência e a quantidade de pacientes é muita para esse horário ou não? Olha, Sabe dizer? na proposta, tá? Na proposta, ela fala num número geral, tá? Na Ah, proposta, sim, não, ela fala não indica qual o horário da consulta, é isso? ela fala considerando 1.200 pacientes mês. Tá, não, sabe por que eu perguntei, coordenador? Porque assim, ó, nós vamos dar um período de 15 dias para talvez o ajuste do embaixador. Nesse meio tempo, pode haver muitos pacientes que precisem ir nesse horário. Então, a minha sugestão seria, enquanto não resolverem esse problema desse horário, o município disponibilizar um transporte. Chegue a Porto Alegre no horário da consulta. Exatamente. Se existe muita demanda neste horário, então, enquanto não resolver nesses 15 dias, a gente podia até fazer uma extraordinária específica só para isso, seria rápido. Mas se não vai haver uma extraordinária, 15 dias, quantos pacientes pode ter que ir e não tem condições de irem, né? Então, o município... Mas o transporte continua ocorrendo, Mário. Naquele horário, só ele continua ocorrendo de qualquer maneira, tu entendeu? Esses 15 dias não é a resposta. No horário das 2 horas. Não, 11h30, Carol, isso? 11h30, pior ainda. Isso. Então, tá. Ele continua ocorrendo, entendeu, Mário? Tá, ok. Só foi trocado que o que sairia 2h30, 3 horas de Pelotas para lá, ele foi antecipado o horário. Mas mesmo assim, no montante, no que foi acertado, ele é prejudicial ao paciente, porque o cara chega em Porto Alegre um tempo bem anterior à consulta, né? Exatamente. E ele não tem como chegar, vai ficar na rodoviária até o horário. Carol, uma dúvida que me surgiu agora, tá? E quando chega lá em Porto Alegre, tá? Porque ali tem na ata, disponibilizado, tá? Seria disponibilizado um veículo para levar esses pacientes aos locais de consulta, né? Esse veículo continua à disposição lá? Acho que a Rosane pode responder melhor que eu, porque eu não tenho conhecimento desse fluxo lá. Boa noite. Não, agora não tem a disponibilidade desse transporte. Isso aí ainda deixa mais grave a situação, né? Porque o paciente, o usuário chega a Porto Alegre e ainda tem que, de seus recursos, né? Ainda chegar até os locais onde tem a sua consulta ou seu exame, né? Eu acho que isso aí também é uma coisa a se pensar. Ilmara? Eu acho que tem alguém na minha frente, não? O Kleber já tinha falado. O Kleber já tinha falado, aí o Mário e depois o Jaime. Eu concordo com o Mário Almeida quando diz que agora, nesse momento, nesses 15 dias ou mais, porque 15 dias é uma resposta, que tenha que se providenciar um transporte para levar esse paciente até deixar eles nos locais lá em Porto Alegre. Porque como que o paciente vai sair daqui? Uns não têm nem dinheiro, tá? Para fazer um lanche em Porto Alegre, muitas vezes, a gente sabe que a realidade é essa. E ainda chegam lá, muitos vão esperar na própria rodoviária até amanhecer o dia para conseguir chegar no local onde precisa ser atendido. Então, assim, ó, é descabível uma coisa dessa, deixar as pessoas chegar lá às 3 horas da madrugada e aguardar até às 7, 8 da manhã para ser atendido. Então, se foi o tempo de pandemia, tranquilo, era cabível, se aceitava, mas agora a coisa já está melhorando, já está começando a andar para frente. Hoje já saiu decreto máscara liberada em toda a cidade, em local aberto. Então, assim, eu acho que a Secretaria tem que começar a se mobilizar e colocar o transporte como tinha antes. Concordo com o Mário. 15 dias é muito tempo para esse paciente ficar esperando. Quanto que um fluxo é de 1.200 pacientes mês. Essa é a minha colocação. Jaime? O Jaime quer falar de novo. Oi, eu vou pegar esse gancho que o César falou. Olha, imagina, como eu conheço bem lá Porto Alegre, imagina a pessoa sair ali da rodoviária, e muitos vão lá para o banco de óleos, que é lá em cima na estrada de Forte. Nós estivemos lá, e eu que estava acostumado, fiquei preocupadíssimo.
Porque a pessoa ela tem que pegar, no meu tempo de 15 anos, eu saí de Porto Alegre, teria que pegar 2 ônibus. Como é que um paciente, pegando o gancho da Eumara, muitas vezes não tem dinheiro para se deslocar, e ainda ele fica bem apavorado, porque lá em Porto Alegre a coisa mudou muito. Da rodoviária ao banco de óleo, lá em cima na Estrada de Forte, não sei se mudou, em outros lugares, para quem conhece, eu que fui lá e vi agora a realidade, eu e César agora lá, meu Deus, gente. Então, vamos pensar melhor essa situação. Está se largando os pacientes lá, o termo seria a Deus dará. Outra desculpa, diretora, mas é exatamente isso aí. Olha aqui, ó. Se a consulta era às 12 horas, o embaixador dava não sei como é que era feito lá, o vale ele vinha na hora que quisesse. Por mudando, vamos buscar o que está em ata. Está tudo discriminado. Inclusive, está nessa ata que era vantajoso financeiramente. Por nos vender um engodo, tem que mostrar que não é assim. Eu posso falar aqui só um pouquinho? A gente está vendo só a situação dos pacientes que chegam cedo, mas tem a situação dos pacientes que escolhem o horário para ir. A consulta é mais tarde, eles escolhem o horário para chegarem lá. Tem as desvantagens, mas tem também as vantagens, né? Eles estão escolhendo o horário para ir na consulta. César, a gente pode fazer o seguinte. Durante esses 15 dias, que foi o prazo que foi dado para a gente ver com o embaixador como que vai a linha voltar ou não, eu pedi para a Rosane amanhã fazer um levantamento dessas consultas cedo que se tem em Porto Alegre para nós ver a disponibilidade de um transporte. Lembrando que esses pacientes vão ir juntos e vão ter que aguardar todos consultarem para retornar. Tá? Não vai ter a possibilidade de retornar e num transporte que o município vai disponibilizar e voltar no ônibus do embaixador mais cedo. Então, a gente vai levar e trazer todos juntos, nesse tempo que enquanto a gente acerta com o embaixador. A Raquel levantou a mão? Dentro desses pacientes que seriam levados às 3 horas, normalmente, não independente de número, né? Exato, independente do número. Nós vamos ver os pacientes que são agendados para o horário da manhã e vamos tentar disponibilizar um transporte, nós vamos ver a disponibilidade de um transporte para levar eles durante esses dias que a gente estará falando com o Expresso Embaixador. Até voltar à normalidade, né? Porque, de repente, a embaixador pode não aceitar mais essa forma de acerto que foi feita, né? E até ela mesma quebrar o acerto com a secretaria e não ser mais vantajoso nem para embaixador e muito menos para a secretaria. De repente, se queira algum reajuste ou coisa parecida no acerto financeiro, né? Pode uma das partes desistir. Não, a gente quer garantir que esse usuário ele chegue lá e que não tenha esse custo de transporte particular, tá? E que chegue no horário da consulta e não fique na rodoviária dormindo lá, esperando até o outro dia, e ainda tenha mais esse custo de translado até o local da consulta, porque além de encarecer, né, além de encarecer, uma situação bem desconfortante para quem está doente, chegar às 3 horas da manhã no lugar para ser atendido às 7 da manhã, em alguns lugares, sabe, que tu chega para ser atendido e tu não é atendido no horário marcado, às vezes leva 2 horas para ser atendido. Por isso tinha ficado muito bom o acerto feito com o embaixador, porque depois da consulta o usuário voltaria para Pelotas no momento mais adequado, né? Porque muitas pessoas vão e só podem conseguir voltar ao meio-dia, meia hora, por aí. Da forma que estava muito bom. Mas desse jeito atual, ele está um pouco desumano com o usuário. Mais alguma fala, Raquel? A Raquel levantou a mão? Raquel?
Não, já foi falado, Beth. Ok, e aí, Mara? Eu queria colocar que realmente agradeço a sensibilização da Carol pela secretaria, né? Porque, de fato, como o César disse, ser desumano com as pessoas que estão passando por um momento difícil da sua vida, ficar numa rodoviária esperando para ser atendido e ainda arcar com a despesa até o local onde vai ser atendido. Antes eu sei que era feito o transporte da secretaria mesmo, saía um ônibus daqui, o pessoal saía acho que 3 horas ou 3h30, me parece. Em relação, Carol, às pessoas esperarem até todos serem atendidos, é melhor do que tu ficar numa rodoviária mais de 4 horas, muitas vezes, esperando para ir até o local que as pessoas nem conhecem Porto Alegre. Eu vou ser bem sincera, eu chego em Porto Alegre, muitas vezes me perco, eu não sei nem andar por lá. Né? Então, assim, é bem complicado. Então, eu particularmente agradeço, porque é uma preocupação minha com essas pessoas que se deslocam daqui para lá e muitos que não conhecem realmente Porto Alegre, não sabem nem como se virar lá dentro, né? E eu acho que o transporte, alargando as pessoas no local onde vão ser atendido, e o retorno só quando terminar de todos que estão naquele ônibus ou naquele micro-ônibus, é tranquilo, porque aqui em Pelotas é feito assim, a cidade do interior tem para cá, larga todos aonde tem que ser atendido e depois o horário que termina as consultas, eles vão para suas casas. A OAB está de acordo. Certa, porque às vezes as pessoas não têm nem como se alimentar na cidade, né? Não tem nem dinheiro para isso, mas pelo menos fica mais fácil para eles que têm esse atendimento de manhã cedo em Porto Alegre. Tá bem? Era só essa a minha colocação. O Júlio César ali colocou, olha, para esclarecimento, quantas reais são disponibilizadas para o Porto Alegre no mês? Diariamente, de segunda a sexta-feira. Era isso que tinha sido acordado, tá? E, como eu falei anteriormente, em uma média, considerando 1.200 pacientes vão a Porto Alegre durante o mês, tá, pessoal? Para ficar um cálculo aí bem fácil de entender. Uma coisa, César, para ficar bem esclarecido na plenária, assim, a Carol disse que vai ver essa possibilidade de disponibilizar esse transporte, né, Carol? Prazo, o conselho precisa de prazo. E outra, pessoal, isso é urgente. Amanhã eu vejo e dou o retorno para vocês. Perfeito. Como esses pacientes vão ter o retorno? Vão ser avisados disso? Sim. Amanhã a gente vai fazer esse fluxo, vamos ver a disponibilidade desse transporte para poder avisar vocês. Olha, a partir de segunda, a partir de terça, a gente vai conseguir fazer isso e vamos ver o fluxo e vamos ver esses pacientes para entrar em contato com eles. Perfeito. Como a gente faz com a marcação de consulta, com tudo. César, eu só queria dizer que não é só uma sensibilidade, a gente trabalha junto, pessoal. O que vocês desejam para a população, nós também desejamos enquanto gestão. A gente está no mesmo caminho, pensando nas mesmas coisas, algumas coisas interferiram muito mais agora nesse tempo que a gente teve, não vamos colocar a culpa tudo na pandemia, não, tem coisas que a gente vem reavaliando, que já vem de muito tempo e que a gente vem tentando aliar. Então, eu quero dizer que toda gestão é sensível com as pautas do usuário. A gente tenta, da melhor maneira possível, fazer com que aconteçam da maneira que vocês também entendam que deva acontecer. Então, me comprometo da manhã até o fim da tarde dar esse retorno do transporte para vocês e dizer o fluxo e o dia que vai ter esse transporte. Tá, tu faz o seguinte, então, tu oficializa isso aí, tá, ô Carol? Tu manda para o ofício para o conselho, tá? A determinação, como é que vai ser feito, o acerto direitinho, tá? Certo. Então, tá, aguardamos e depois será disponibilizado no grupo, tá? No grupo da plenária, para que todos os conselheiros possam ler o documento. Se estão de acordo, coloquem aí no chat que estão de acordo com o que foi debatido nessa pauta. Eu concordo com o que foi debatido nessa pauta aí, Celso. Ok, Chico. A OAB já tinha votado a favor. Ok, Silvio. Enquanto o pessoal vota, podemos seguir, Beth. Pauta 5. Análise e encaminhamentos sobre a implantação dos conselhos locais nos distritos sanitários. CONTEC. A comissão sugere a aprovação das indicações e projeto de formação
dos representantes distritais, conforme já aprovado por este plenário. Que membros representantes dos distritos sejam prerrogativa de escolha da direção e coordenação do Conselho Municipal de Saúde, enquanto os distritos não formarem 50% mais um de conselhos locais, do referido distrito, constituídos e registrados no Conselho Municipal de Saúde. Após essa formação, passará essa escolha a ser dos conselhos locais de saúde. Os representantes atuais que a gente já tem, 301, no Distrito Sanitário 1, Três Vendas 1. O titular é o Cleiton Fernandes, a suplente é a Thaís de Almeida. 302, o Distrito Sanitário 2, Três Vendas 2. Titular, Gisele Freitas. Suplente, ainda estamos em acerto. 303 é o Distrito Sanitário 3, Centro Porto. Titular é a Zênia Rodrigues e o suplente, o Paulo Vieira. 304, o Distrito Sanitário 4, o Fragata. Titular é a Márcia Cândia e o suplente é o Jaime Fonseca. 305, Distrito Sanitário 5, o Areal Laranjal. O titular é a Karina Basti e o suplente é o Márcio Mota. 306, Distrito Sanitário 6, que é a Colônia. O titular é o Ricardo Perche e o suplente o Wildonei Nogueira. Dessa forma, pessoal, nós conseguimos fechar, tá? Em primeiro lugar, agradeço a todas as pessoas que se acreditaram aí no nosso projeto aí, tá? Conseguimos fechar todas as 48 entidades na composição do conselho, tá? E que era um sonho até já de tentar, porque não tínhamos o acesso a essas pessoas, porque teria o processo como ele era antes, né? Primeiro conselhos locais constituídos, depois escolhi o representante para poder esse representante fazer parte do pleno. Dessa forma que está sendo feito agora, tá? Já pensando na formação dos conselhos locais, essas pessoas terão como objetivo acertar essas formações de conselhos locais em todas as UBS e serviços do SUS, tá? Que a gente possa fazer os conselhos locais serem realmente atuantes, tá? Cadastrados do jeito que tem que ser no conselho, com aquele coordenador do conselho local, secretariado, toda aquela nomenclatura que tem que ter, tá? Que tem que ter para compor um conselho local. Como desde o início eu digo para vocês, umas 6, 7 pessoas se auto-intitulando conselheiros, legalmente não tem valor nenhum. Então, foi feito esse trabalho que está levando já nos levou 1 ano e um pouquinho ainda, né, de trabalho, e agora, graças a Deus, amanhã, por exemplo, é a primeira reunião dos coordenadores de distrito. Isso aí é um ganho para a saúde, tá? É um ganho, porque vai ser uma referência para cada distrito, ter o seu coordenador ali e ele saber, ele com um olhar próximo ao usuário, saber as necessidades que tem dentro do seu distrito. E eu acredito que seja um ótimo momento que o Conselho está passando nessa situação aí de poder não só cobrar serviços, né, mas participar junto com a comunidade, fazer o usuário entender que o lugar dele é cuidando da saúde dele. Como é que ele cuida da saúde dele? Não é só indo ao médico, é compondo um conselho que tem legitimidade de cobrar, aí sim, cobrar as ações que são programadas no plano de saúde, nas conferências e tudo. A gente, de certa forma, está tentando, né, e vai conseguir que até o final de 2025, né, pelo plano o plano da Municipal de Saúde, a gente tenha, no mínimo, 50% dos conselhos locais de Pelotas formado com pessoal trabalhando em prol da saúde. Essa aí foi uma dificuldade maior. Ontem mesmo estivemos na Guabiroba, lá no Fragete, participando da formação do Conselho Local do Fragete. E tinha algumas pessoas, porque as pessoas ainda estão assustadas
elas são assustadas quando é aquela situação assim, mas se eu reclamar, de repente eu vou ser mal atendido. Não, estamos vivendo em outra era. Em seguida aí vai estar, a gente aposta muito também nesse processo do acolhimento, tá? Que é uma mudança de atitude para com o usuário, que quando o usuário se reporte a uma unidade, ele seja realmente acolhido, não só na parte da situação de doença dele, mas como em algumas unidades a gente sabe que existe a truculência de quem atende, e muitas vezes é por N fatores, né? Não é só o fator da pessoa, algumas pessoas serem mal educadas mesmo, mas é o fator psicológico, porque o usuário e tanto o trabalhador vive em pressão num momento difícil, de falta, às vezes, de equipamento, condições de trabalho. Isso aí parece que está chegando a um tempo que vai acabar, né? Vai acabar esse tipo de dificuldade. Dependemos de recursos, de dinheiro, naturalmente o município depende disso para ter um serviço de excelência. Mas é nas pequenas coisas que nós vamos conseguir, aos poucos, né, dentro do controle social, mudar essa realidade. Conselhos locais de saúde hoje é uma realidade, não é mais um pensamento, isso não se consegue, não. Já tem o esqueleto de vários conselhos se formando e gente pedindo informações como fazer para participar dos conselhos locais, tá, pessoal? Isso aí não é uma questão de votação, tá? Essa pauta é mais para colocar vocês a par do que o Conselho tem feito em questão de viabilizar uma melhor qualidade de vida para o seu usuário. Então, acredito até, posso colocar em votação aí, que vocês estejam de acordo, né? Até porque o nosso objetivo é esse, é qualidade de vida aos nossos usuários da saúde pública no município. Acho que o Jaime quer complementar. O Jaime, pode falar. Ali só para complementar, né? Ali no Distrito 3, é interessante colocar, que todos saibam, que o Rodrigo Rosa está atuando como apoiador, tá bem? Que é o Centro Porto. Inclusive, hoje, ele e a Zena estivemos na UBS Puericultura, lá perto do Porto, tá? Por que o Rodrigo Rosa? Porque o Rodrigo Rosa, aqui na plenária, ele representa a RNP+. E uma outra situação, o Paulo Vieira, devido à agenda dele, né, tem uma tremenda dificuldade, muitas vezes, de participar dessas reuniões e de conselho. Outra que é muito importante, e cada coordenador de distrito terá um tablet, e nesse tablet, esse coordenador terá suas unidades. Ele está sendo formatado pelo Samuel, e ali terá todas as informações, as fiscalizações. A gente está saindo, é um avanço muito grande, pessoal, daquela situação de papel. Nós entramos na era digital e nós temos que acompanhar. Outra situação que é também de extrema relevância, que muitos conselheiros não acreditariam, hoje o conselho pode dizer aí fora, o Conselho Municipal de Saúde tem 2 carros. Inclusive, ontem, eu dirijo um em função da dificuldade de motorista, com autorização, e o segundo carro, esse que você falou, é exclusivamente para fiscalização. Bem? Agora nós vamos batalhar sobre o motorista, que é uma batalha que nós vamos ter que travar. O carro é nosso. Do conselho, claro, da secretaria, claro, mas cedido, com documentação cedido para o conselho. Esse carro só pode ser usado pelo conselho. Então, essas situações mostram o quanto o conselho tem avançado, né? E também entrando na era digital. Era isso aí, pessoal. Samuel, tu tens esse último que eu te mandei no WhatsApp para passar para o pessoal aí? Esse último arquivo? Samuel? Estou sem o contato, Samuel. Samuel?
Samuel caiu. Tomara que ele não tenha se machucado. Né? Levanta, Samuel. Bom, dando uma continuidade aí nessa fala do Jaime, tá? Porque se o Samuel não entrar, a gente não vai. Eu fiz um arquivo aí para o pessoal olhar algumas situações, tá? Que a gente já conseguiu, tá? O cronograma que a gente elaborou aqui, até mesmo para que seja a utilidade desse segundo veículo seja de fundamental importância para esse projeto, ele será o primeiro veículo, que é o antigo que a gente já tem aqui. Esse veículo ele continuará para esse uso aqui do conselho, de as reuniões, hospitais, de uso. É um veículo que tem vai ter um tempo a mais, aquele tempo do conselho aqui, tá? De reuniões e fiscalizações em algumas situações que a gente tem aqui, se deslocar alguém da diretoria, tá? O segundo carro, ele vai ficar especificado, desculpa o termo, ele vai ficar exclusivamente, tá, para esses distritos, tá? Ele vai fazer uma rota a cada 15 dias, ele ficará à disposição de um distrito sanitário para que seja feito o levantamento em todas as UBSs, com checklist do que tem, quais as deficiências, quais as demandas, tá? Quais as necessidades daquelas UBS daquele distrito. Passou os 15 dias, mais 15 dias em outro distrito, tá? Intercalados para que, dentro desse tempo, até o final, que levará 3 meses, tá? Cada avaliação de todos os distritos e o resultado, quando se voltar lá no primeiro distrito que foi visitado, a secretaria, por exemplo, já terá tido tempo de sanar algumas pendências, algumas demandas, tá? E dessa forma, não ficar muitas coisas, às vezes, no esquecimento, ou por um detalhe ou por outro. Será uma forma de manter uma fiscalização ativa, tá? Não só uma fiscalização, mas um acompanhamento em todos os sentidos. O tablet ele será fundamental pela seguinte informação: como cada distrito terá o seu tablet, tá? Cada distrito terá na ponta da mão, ali na ponta do dedo, tá? Terá na ponta do dedo o histórico da UBS que ele estiver, o coordenador estiver e a sua suplente estiverem visitando, tá? Para fazer avaliações periódicas de todas as UBS do seu distrito, e serão feitas também reuniões, como eu já falei, amanhã é a primeira, de todos os coordenadores dos distritos, tá? Para que a gente encontre as melhores saídas, sugestões que a gente possa também compartilhar com a secretaria, para que, de certa forma, todos venham a ganhar. Tá? Então, esses foram pontos fundamentais, tá? Que vai nos dar ao Conselho, de certa forma, vai aliviar um pouco essa carga que a gente tem aqui por falta de pessoal, porque tem muita documentação a ser avaliada, pontos a ser discutidos, muitas reuniões, tá, durante o mês com o pessoal da secretaria, que nessa proposta que a secretária Roberta fez, e aí também agradeço o empenho dela em algumas situações que ela nos ajuda em prontidão, como foi o caso do veículo que a gente negociou essa situação, e o veículo hoje é realidade para o Conselho, tá? Vai ser mais fácil da gente conseguir fazer esse trabalho, tá? Porque várias reuniões de avaliações de hospitais, avaliações de serviços, que muitas vezes é só eu e o Jaime que a gente está à disposição aqui, até pelo problema que tem o carro, tem que ir, tem que voltar, e isso aí vai nos ajudar muito, vai desafogar bastante. E vai levar para a comunidade, né, seja no distrito mais distante como o da Colônia, vai levar, de certa forma, a promessa, né, uma possibilidade de uma melhor qualidade de vida. Quando eu digo melhor qualidade de vida, eu falo em tudo, né? Em atendimento, em empatia, em tudo, com esse novo sistema também que está sendo implementado pela Secretaria, que é o acolhimento. Tem tudo para dar certo, pessoal. O que me falta ainda? Me falta que alguns de vocês, conselheiros, tá, se prontifiquem a fazer parte das comissões,
tá? Isso já é na pauta 6 ali, mas é o assunto, uma coisa está grudada na outra. Para um projeto dar certo, tem que ter o comprometimento de todos. E quando eu falo todos mesmo, né? Eu não falo que vai ficar fora fulano, A, B, C. No mínimo, o certo seria cada entidade pertencente ao conselho, principalmente dos usuários, estar representada em alguma comissão, tá? Como a gente já tem um ganho, porque todos os distritos, os coordenadores, vão poder escolher as comissões que eles puderem participar para ajudar, nessa questão das comissões, eu já estou ganhando aí mais 6 ou talvez 12 pessoas para ajudar na composição das comissões. Então, eu acredito que seja, de certa forma, um grande avanço nessa estrutura maravilhosa aqui que o Conselho hoje tem também, né? Chegando mais algumas coisas que a gente necessita, mas estamos com um aparato de coisas boas, tablet, câmeras nos PCs para fazer reuniões e muitas outras coisas que eu coloquei num arquivo, só que eu não consegui agora entrar em contato com o Samuel para ele passar para nós aqui. Mas, mesmo assim, é dentro do que eu apresentei ontem, a Tânia viu, lá no Fragete, né? Nós só vamos conquistar os usuários, trazer o pessoal para o Conselho, se nós mostrarmos que as coisas podem andar. E, graças a Deus, acima de tudo, estão andando. Kleber, pode falar, depois a Karina. Não, o Kleber, eu acho que já não tinha baixado a mão, eu acho que é só a Karina. Karina? Então, eu fiquei com uma dúvida aqui, que eu queria ver se vocês podem me sanar, em relação às comissões, tá? O conselheiro que se dispor, por exemplo, assim, se eu quiser participar da reunião da Contec, da reunião da Comissão de Saúde Mental, enfim, qualquer uma delas, né? Por exemplo, na terça-feira, olha, hoje eu estou disponível, eu posso entrar ali naquele tempo na reunião da Contec. Eu posso entrar em um determinado dia, ou se eu me comprometer por exemplo, com a da Contec, eu não posso entrar em nenhuma outra no dia tal para poder ajudar, para poder colaborar naquela data. Como é que funciona isso? As comissões, tu pode candidatar a participar das comissões que tu quiser. Tem que ver a compatibilidade do teu... Tu trabalha, né? Os teus horários, né? Isso aí não tem problema, porque em alguns casos, né, essas comissões, com o passar do tempo, algumas voltarão a ser presenciais, as reuniões, como, por exemplo, a da saúde mental, né, e o coordenador é o Claudinei. Essa comissão ela é na segunda, terça-feira de cada mês. Segunda, né, Claudinei? O Claudinei estava aí. Segunda, terça-feira de cada mês. De cada mês, às 14 horas. Então, aí fica a critério de quem vai participar, que escolha a melhor comissão, aquela também que ela se identifica mais, entendeu? Porque tu mesmo me disse que tinha tu gostaria de participar da Comissão da Saúde Mental, que é essa. É uma vez por mês, a segunda terça-feira de cada mês, às 14 horas. Até já coloquei lá o teu nome, tá? Como os representantes do Conselho, o teu nome e o da Thaís, tá? Da Thaís, que serão as que representarão o Conselho. Antes era eu e a Ângela, aí passarão a ser vocês, até porque eu nem tenho suporte para tanto, para correr em todas as comissões. Já sou coordenador da Contec e da Confim, e da Confis também, então fica muitas comissões, eu não vou conseguir fazer um trabalho bem centrado, até porque o coordenador tem que, na realidade, estar de conhecimento de todas as comissões, todos os assuntos. Mas eu também não posso, como é que eu vou dizer, tomar conta de todas as coisas ao mesmo tempo, que aí também não teria condições nem físicas. Hoje mesmo fui almoçar às 5 horas da tarde. Tive alguns compromissos aqui do Conselho, então é bem complicado. Então, eu acredito que cada um escolhendo, cada representante, principalmente os usuários, gente. Os usuários, tem muitas representações de usuário aí que só aparece na plenária, não participa das comissões.
E lá, agora, nas próximas entidades que entrar, nós já fizemos um documento aqui, que a entidade que entrar, a partir de agora, ela tem que explicar para nós qual o motivo real dela querer participar do conselho. Porque participar por participar e muitas vezes faltar, não nos adianta muita coisa. A gente tem que ter participantes, entidades que se comprometam, né? Porque isso aqui é um compromisso muito sério, é um compromisso com a sociedade pelotense. Então, o pessoal tem que vestir essa touca aí, como se diz, né? E botar na cabeça aí que se faz parte, tem que comparecer. A gente sabe que alguns têm problemas, às vezes, tá com problema de saúde, não pode comparecer tal dia. Avisa, explica, não deu, olha, não compareci por tal motivo. Agora, se prontificar a participar e simplesmente não participar, aí é brabo, gente, aí é complicado. Aí dá um nojinho no cara aqui, dá um nojinho, o cara fica meio indignado, né? Então, na realidade, nós, como conselheiros, temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é a participação, de preferência, no máximo, tá? De comissões que puder participar, que não são poucas, são várias. Tem o CEPS também, que precisa de representação. Agora mesmo eu preciso de representantes para outra comissão. Deixa só aqui ver aqui do meu lado. A do grupo condutor, eu preciso de 2 pessoas para participar das reuniões da secretaria, o grupo condutor das RAPs, e eu não tenho nome. E chega lá no final das contas, chega eu e o Jaime de novo. E aí fica bem complicado, e a gente às vezes não tem nem horário para as reuniões e ter que transferi-las, tá, pessoal? Eu coloco aí para vocês em aprovação os nomes das pessoas que foram colocadas, e apenas o Ricardo, tá, do 5º, do 6º distrito, ele já era ele e o Jaime, que já passaram, e a Márcia, que já passaram pela aprovação do Conselho, a Karine também já passou, tá? Eles não... o Ricardo não é uma indicação do Conselho, já participava, tá? Ele, a Márcia Cândia e o Jaime Fonseca. Os demais, tá? Todos foram indicação do Conselho, daqui de nós, que procuramos pessoas, conversamos com elas, expomos o que a gente precisa, o que nós queremos fazer, e elas concordarem em assumir esse compromisso. O restante, aí, se vocês puderem votar, se estão de aprovação com os nomes dessas pessoas, agradeço muito a vocês. Então, passamos a votação ali, pessoal, na pauta 5. CQPEL, ok. Ok, Chico. O Abel, ok. Ok. Não esquecendo que vocês também podem fazer seus comentários, tanto no grupo, do que acham do projeto, tá? Tanto no grupo como nas plenárias aqui. Se tem alguma sugestão, colaborem, vocês fazem parte desse conselho. Então, se tem alguma coisa que vocês olharem, olha, na minha ótica, tal coisa tem que ser assim, vamos trazer para fazer uma coisa bem tranquila, tá, pessoal? Tá. Só um minutinho, o Luiz Felipe é representante de onde? Luiz Felipe. De onde? O Luiz Felipe é de onde? Representa qual entidade? Luiz Felipe? Dos metalúrgicos. Ele não tem representação aqui no conselho. Ele não é conselheiro, ele não tem direito a voto, Luiz Felipe. Aqui só podem votar os conselheiros, certo, Luiz Felipe? A Thaís tinha levantado a mão, gostaria de falar, Thaís. Oi, boa noite. Ô César, qual é a representação que você está precisando de gente? Oi? Não te entendi. Essa última representação que você estava precisando de gente. É o grupo condutor do RAPES. Tá, eu posso me candidatar, César.
Agora, Thaís, a próxima pauta vai ser sobre isso. Pode ser, César? Passar para a próxima pauta? Então. Pode ser, pode passar para a próxima, Beth. Então tá. A pauta 6. Análise e encaminhamentos referente à recomposição das comissões internas e externas do Conselho Municipal de Saúde. Em várias reuniões, o parecer da Contec, desculpa, em várias reuniões já foi solicitada a participação de conselheiros e obtivemos baixas respostas, né, a essa participação. Aqui que eu me lembro, é o Márcio Mota na Confim, a Eva Santos hoje, que se candidatou por e-mail para fiscalização, a Thaís na saúde mental, agora está se candidatando ao RAPS, e a Karina na saúde mental, é isso? Parece que sim. Eu acho que mais ninguém, né? Nós gostaria que a gente tenha aquele monte de comissão e gostaria que vocês se pronunciassem agora, inclusive aquela comissão de ética, né, César, que a gente precisa colocar em... Na realidade, é um momento, né, que vocês podem pensar e procurem a direção do conselho através do... Eu me inscrevo, César. Oi? Eu queria falar um pouco, se dá. Assim, não, a gente aqui no sindicato é eu e o Laíro, né? Estamos mais aqui. Primeiro nós tínhamos o Belete, né? O Belete nos faz falta, né? E não é uma justificativa, mas eu vou falar com o Laíro aí, vai dar uma conversada, ver se algum de nós dois tem condições de assumir alguma o Laíro comissão, tinha tá? a fiscalização, Kleber, ele andou fazendo a fiscalização com o Jaime. Ele está de férias, então né? Tá. O Laíro está de férias. E se comprometeu a participar. O Laíro já entrou em contato conosco. Ele andou fazendo algumas fiscalizações com nós, até ele já passou pela plenária como fiscal. Tá. Então, aí eu vejo o que dá para mim fazer aí, tá? Não, é que eu faço visita de fiscalização nas empresas, né? Então, às vezes, bem corrido, né? Mas eu vou ver se dá para ajudar nisso. A Luciana Santos se comunica, se candidata para fiscalização? Isso está ali, ela colocou ali no chat. Eu vou colocar, então, a Luciana Santos para fiscalização, ok? O Júlio se interessa pela comissão de ética, perfeito. Ótimo. Tem mais? César, Beth, amanhã na reunião eu vou me inteirar aí com vocês sobre a RAPS. Exatamente, foi o que eu pensei que tu e a Thaís, já que são da Comissão de Saúde Mental, representassem o grupo condutor da RAPS, porque as reuniões são só uma vez por mês. Perfeito, Beth. Tá bem? Mais alguém, pessoal? De certa forma, com a participação dos conselheiros nas comissões, até os assuntos, né, que vêm em pauta, muitos vão ter subsídios, né, para saber do que está sendo tratado e não só quando chegam os documentos, né, porque na realidade alguns conselheiros, na verdade, votam pelo parecer das comissões. E essas comissões, elas têm que ter qualidade, nada mais justo que os conselheiros, né, participarem para dar esse atestado de confiabilidade do que é decidido dentro das comissões. Isso é o principal, né? Tu me permite um minutinho aqui, César. A Cris pela saúde mental, é isso? Isso, a Cristiane Galeão pela... As reuniões que são no turno da manhã, normalmente é a Confim e a Contec. No turno da tarde são as da saúde mental. Grupo condutor do RAPS também no turno da tarde. Mas é uma vez por mês só. Existe, pessoal, eu estou analisando assim para passar para vocês depois, tá? A formação de mais uma comissão, que seria a comissão de fiscalização, né, dos hospitais, tá? Os hospitais e esses serviços assim, que hoje fica muito apertado para fazer uma aproximação de todos os hospitais. Essa comissão ela já está sendo colocada no forno, que é para que a gente possa ter mais conhecimento das ações que acontecem dentro dos hospitais, que muitas vezes a gente só sabe que tal situação foi feita, ou coisa parecida, até via jornal, tá? Então, isso é um olhar também mais agudo que o Conselho vai ter em cima dos hospitais até,
para que todos, né, tenham conhecimento dessas ações. Ô, Júlio, para a resposta para o Júlio, a comissão de ética não vai ter dia certo de reunião. Ela vai ser as reuniões só quando forem solicitadas, quando acontecer alguma coisa, e será necessário a comissão de ética, será julgada pela comissão. Ela não terá dia certo, e nem periodicidade certa. As reuniões serão combinadas pelo grupo. Quem se interessar pela comissão de ética, por favor. Exato, Júlio, é isso aí mesmo. Alguém mais, pessoal? Na realidade, o Jaime estava me falando aqui que a da comissão de ética, ela tem a obrigatoriedade de ter uma reunião anual, tá? Mas as outras reuniões, elas são propostas conforme as situações que aparecem para que essa comissão seja reunida. A comissão de ética, tá? Quando algum conselheiro pisar fora da raia, que a coisa não está certo, e for de interesse do pleno, compor a comissão de ética, essa comissão será chamada, mas tem que ter a formação dela também. Se não está completa a comissão de ética, pode colocar meu nome também. Ok, e o Mara na comissão de ética. Porque na verdade não tem como assumir mais outras comissões, né, Beth? Porque... não, é que essa aqui não são com tanta periodicidade. Exatamente, então pode me colocar nessa. Ok. Tá. A Luciana Santos na ética, mas a Luciana Santos quer ficar na comissão de ética e na fiscalização, é isso? Luciana? Sim, Beth. Ok. Se puder. Eu gostaria de falar que é muito bom esse grupo de fiscais dos hospitais, porque geralmente as denúncias vêm para nós, ou os relatos, mas vem tudo de modo muito informal. As pessoas têm muito medo de se expor, né? E tendo um grupo de fiscais do Conselho Municipal de Saúde ali dentro, eu acho que as coisas vão começar a caminhar mais eticamente, acredito nisso. Exato. Acho bem legal. A ideia é essa. A Bianca levantou a mão? Bianca. Boa noite, queria pedir desculpa que eu fiquei sem bateria, não achava o carregador, tá? Tive que sair e voltei. Eu gostaria de me inscrever também a comissão de ética, ela demora mais para acontecer as reuniões, né? Ela tem a obrigatoriedade, uma vez por ano, ter uma reunião. E cada vez que surgir algum fato que necessite ela ser convocada, ela será convocada para avaliação do fato que foi ao qual ela foi E no caso, o sindicato, como representante do sindicato, tem a possibilidade de eu não estar em Pelotas e o suplente ir no meu lugar? Sim. Sim, com certeza. Eu gostaria de me inscrever, então, para a comissão de ética e da fiscalização dos hospitais também. Ok, Bianca. Pessoal, esses grupos aí da fiscalização, a gente vai fazer, como já faz, né? Grupos de WhatsApp. E aí vocês se comunicam por ali. Outra coisa, né, César? Que coloquem no chat o que vocês querem de comissões. Eu já estou anotando aqui e amanhã eu vou colocar nas deliberações. Outra coisa, César, a Tânia vai participar, né, Bigente, da comissão de ética. Tá. Acho que o Kleber levantou a mão. Acho que não, estava levantada. Luciana, sobre os crachás, César, pode explicar aí para a Luciana? Tá, os crachás serão assim, como será feita essa situação dos crachás? Eu tenho conversado com a secretária Roberta, até a gente esteve conversando a respeito desse assunto, tá? Teve um probleminha lá na confecção desses crachás e ela me prometeu que em seguida vai resolver, tá? No momento que as comissões estiverem todas arrumadinhas e conforme for, tá? As de fiscalização, tá? A gente vai providenciar, nós temos hoje uma quantidade de coletes, principalmente para a Confis, né? Todos eles serão identificados, tá? Com crachá. Cada comissão com seu crachá. No caso, os coordenadores dos distritos, eles terão a identificação deles como coordenadores distritais. O que não impede que eles participem de uma fiscalização em outras áreas do município, desde que o conselho, a direção,
os convide, tá? A obrigatoriedade deles como fiscais é dentro do distrito deles, tá? Cada um no seu quadrado, como diz aquele ditado, né? Mas não deixa de ter a prerrogativa de fiscal. E sempre que for ser feita alguma fiscalização, está no regimento lá, não pode ser somente um, tá? 2 fiscais, no mínimo, para que não se caia naquele detalhe, foi dito ou não foi dito, tá? Esses protocolos todos de fiscalização, eles serão entregues a cada comissão, tá? De fiscais, o que vai ser feito e o que não vai ser feito. Os fiscais dos distritos, por si só, eles já têm um checklist, tá? Que está no tablet, e todos os itens a ser fiscalizados dentro da UBS. Tá? A gente deve fazer um Pode igual. fechar o microfone, Bianca. A gente deve fazer um igual, tá? Igual não no que está proposto ali, mas nos mesmos termos, para a comissão de fiscalização dos hospitais, tá? Para que se tenha o mais próximo da realidade do que acontece, tá? Então, isso aí é uma coisa que já está bem encaminhada pelo Samuel. O Samuel é o mago da internet aqui, nossa, aqui, o cara é fera mesmo, né? Esse site aí que nós temos é um produto feito por ele, produtos de excelência, então, nada mais justo do que a gente também agradecer ao Samuel, todo o empenho que segurei e faz pelo conselho, é uma paixão, é um cara novo, um guri, né? E se identificar tanto com o controle social e gostar do que está fazendo, junto com a Beth, eles formam uma equipe maravilhosa, então, de parabéns, tá, pessoal? Isso aí é fruto do trabalho, principalmente desses dois, tá? De muitas coisas que estão sendo ajustadas para que esse conselho, além de já ser atuante no Estado, porque a gente tem visitado alguns conselhos fora de Pelotas, e olha, eu vou dizer para vocês, a gente está dando assim, de lavada. César, posso dar uma perguntinha aqui? O Anderson Abreu é de onde? O Anderson Abreu ali gostaria de participar da comissão. Ele é de onde? Anderson, da onde? Anderson. Não, eu não tenho. Ele pode dizer de onde ele é. Pois é, o Anderson. Ah, ok. É o suplente da Bianca, é isso? Tá, é isso, Bianca? Tá, perfeito. Sim, ele é o suplente, isso. Não, tranquilo. Pessoal, aqui, só para o César disse, todos esses nomes que foram dados aqui, eu vou colocar amanhã nas deliberações. Por favor, assumam o compromisso, tá? Não só para dar um nome, como eu tenho visto muito aqui, já dito várias vezes pelo César, o nome de vocês será colocado nas deliberações, e, por favor, assumam o compromisso a partir de agora. Rodrigo levantou a mão? Sim, eu tenho uma pergunta, na verdade. Estamos escutando? Sim. Se a comissão hospitalar, ela vai assumir a média complexidade, por exemplo, os laboratórios, enfim, porque eu acho que ele está mais próximo dos hospitais do que das unidades básicas de saúde. Como a gente tem muitas unidades básicas de saúde, seria importante que a média complexidade, por exemplo, o centro de especialidades, alguns outros laboratórios também fossem assumidos pela hospitalar. A verdade eu disse lá no início, né? Hospitais e serviços, né? Esses serviços que giram em torno dos hospitais, tá? Que é para a gente poder ter uma abrangência maior dentro das pautas, até porque tem muitas coisas que às vezes realmente assim, tem comissões de avaliação que é só eu e o Jaime que vamos, né? Não temos pessoas para ir. Agora, tendo uma comissão que a gente possa designar as pessoas para participar, fica mais fácil, entendeu, Rodrigo? Bom, tu tem visto como é feito o sistema aqui, como é que a gente tem feito, tu participa um pouco mais ativo com nós aqui, e tu tem visto que, às vezes, a dificuldade de nós participarmos de alguma avaliação, até de laboratórios, é bem complicada, até porque muitas vezes as reuniões caem... Eu peço para as gurias lá, para a Cris, lá, para o pessoal da secretaria, não marcarem reuniões nos dias de Contec e Confim. Tá? Que aí nos possibilita nós termos a possibilidade de participar. E isso aí depois, com o tempo, com pessoas preenchendo essas comissões, não vai ser uma coisa tão difícil para todos.
E a outra dúvida, gente, me perdoem a ignorância, é a pergunta se a gente tem um código de ética elaborado pelo Conselho. Sim. Sim, aprovado, já foi até aprovado. Elaborado e aprovado já. Beleza, era... Deu um trabalho que tu nem imagina, mas... Pessoal, eu tinha a impressão de que a gente tinha aprovado, mas não tinha certeza. Onde tem todas essas informações, o código de ética, o regimento do conselho, as comissões externas e externas, tudo que vocês podem se informar, tem naquele site do conselho, que eu costumo repetir com bastante frequência ali no grupo. Procurem ali, todas essas informações estão ali. Eu acredito que isso aí é um momento, vou dizer para vocês assim, é um momento histórico para esse conselho, essa participação aí que eu vi bastante pessoas interessadas em participar, tá? E isso aí para mim me deixa muito feliz e orgulhoso do pessoal aí de estar à frente desse trabalho, tá, pessoal? Então agradeço a disponibilidade de vocês, tá? E hoje a gente vai ficar por aí, né? Vocês estão, evidentemente, a votação tá, da pauta 6, que a Ilmara já botou ali, que todos estão de acordo com os nomes aprovados, tá? A Cris levantou a mão? Cris, pode falar. Sim, eu gostaria de saber, assim, ó, se eu tenho como entrar, eu gostaria de entrar em outras duas comissões. Pode falar, Cris, quais são? E aí, se depois, se eu não A UAB está de acordo. Ok, Silvio Mário. Oi, Cris? Ela quer saber se ela não se adaptar depois a alguma comissão, ela pode sair, com certeza, gente. Isso aí é no momento, até é bom até conhecer, participar de quantas puder participar e aos poucos ir tirando aquela que você não se identifica, né? Porque muitas vezes, assim, ó, por exemplo, a comissão de finanças, tem gente que não é da área da finança, ou conhece pouco, tem pouco conhecimento, não gosta de ler arquivos, aquelas coisas todas, então não se identifica com aquela comissão, não tem problema de sair. A única coisa que eu peço para você, gente, é quem deu um nome para as comissões, participe. Não quer participar mais? Olha, pessoal, eu não me adaptei, gostaria de sair, a gente tira esse nome dessa comissão, só não fica contando que no dia da comissão, a comissão vai trabalhar, a gente tem que esperar 10, 15 minutos para ter quórum, porque o pessoal não aparece, ou não quer mais, e não diz, não avisa, e a gente tem, isso tudo é formalizado, gente, isso tudo tem... Está em lei, isso tudo não é uma coisa assim, o dia que me dá vontade eu vou lá e faço, deu, não, o comprometimento é a base de tudo, não dá para ir por motivo de doença, um outro compromisso sério, qualquer situação que não dê para ir, avisa, não vou participar, até porque cada comissão terá o seu grupo e tem o seu grupo de WhatsApp, não custa nada ali na hora que está olhando um videozinho ou outra coisa, vai passar ali no grupo, eles, olha, hoje eu não vou poder participar porque não precisa nem dar o motivo que não vai passar, eu só não vou poder participar por A, B ou C, não interessa, mas avisa. E se não quiser mais participar, olha, estou me retirando dessa comissão, não, é uma coisa que eu não consigo entender, ou não tá na minha... Fica mais fácil do que a gente ficar esperando as pessoas participarem, depois de darem o nome, não participarem. Jaime, pode falar. É só para até de científico, gente. Eu, por exemplo, quando eu cheguei aqui no Conselho, já é quinta a direção, 10 anos, eu sou da área metalúrgica, era um zero à esquerda. Então, o que foi? É persistência só. Está baixinho o áudio do Jaime, não sei se estou conseguindo escutar. Então, agora acho que melhorou. Agora sim. O que eu estou dizendo mas é persistência, né? Eu era da área metalúrgica, eu era do zero à esquerda. Me aposentei na área metalúrgica. Isso do conselho, por casualidade. O ditado que diz, uma vez que o bichinho da saúde morre, né, Bianca? A gente custa se desvencilhar desse bichinho. Não estou falando desse aí, da Covid, que a gente quer ver longe. Mas a gente querendo, a gente chega lá. Então, mas aqui foi por curiosidade, foi indo,
indo e acredito que agreguei bastante conhecimento e tenho muito conhecimento para ser agregado. É isso aí, tá bem? E depois, essa semana, tá, que nós temos um problema aqui de internet bem complicado hoje, a situação. Vou botar no grupo lá da plenária o arquivo que a gente ia passar a respeito do trabalho dos distritos, tá, pessoal? Que ficou legal, dá para vocês terem uma ideia do que a gente está pensando e que a gente quer fazer. Sendo assim, agradeço a presença de todos, hoje uns minutinhos mais antes de fechar o tempo regimental. Muito obrigado a todos, não esquecendo os coordenadores dos distritos, amanhã, às 15 horas, temos aquela primeira reunião, que é uma reunião histórica para o Conselho, tá? Aguardo vocês, tá? Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, e que seja um final de semana ótimo para todos aí. Forte abraço. Igualmente a todos, boa noite. Boa noite, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Boa noite, boa noite, boa noite. Pelo trabalho.